Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a esta nossa aula em que nós trataremos da lenda negra da Inquisição. Essa nomenclatura, né, la leyenda negra de la Inquisición, ela surge por conta da Inquisição espanhola, especificamente, né, que foi um tipo, ela foi uma modalidade entre as várias modalidades existentes de Inquisição, foi uma das modalidades que vigorou na Europa durante um certo tempo e acabou rendendo uma série de lendas, uma série de inverdades aí. Então a gente vai conversar aí no dia de hoje um pouquinho a respeito disso, tá bom? Bom, um primeiro ponto que a gente precisa colocar a respeito da Inquisição, né, é a diferenciação, né, dos tipos de Inquisição. Então, a Inquisição eclesiástica, oficialmente, nós só podemos dizer que ela passa, de fato, a existir a partir do ano de 1231. Né? No ano de 1231, o Papa Gregório IX vai constituir um tribunal pontifício, um tribunal da Igreja, cuja função era identificar possíveis heresias, possíveis erros de fé e também erros que poderiam, de alguma maneira, afetar a vida social. Então, tentando controlar, né, a existência destes erros, tentando, inclusive, convencer os hereges, aqueles que erravam, a tomar consciência do seu erro e a se converter, a mudar de vida. Esse era o grande objetivo da Inquisição. Foi que a Igreja instituiu a Inquisição, né, o chamado Tribunal do Santo Ofício, né? Este Santo Ofício seria o ofício de buscar a conversão dos pecadores, não tanto a busca de uma condenação, né, como geralmente é retratado, né, nos livros de propaganda, filmes, obras de peças teatrais, enfim, obras diversas aí de difusão cultural. Se diz exatamente isso, né, que a Igreja tinha um desejo, né, de alguma maneira, punir aqueles que erravam, o que é falso. Né? A Igreja tinha, na realidade, o desejo de corrigir o erro. Né? O que a Igreja sempre desejou foi justamente a vida. Né? Santo Irineu de Lyon, ele já dizia que a glória de Deus é o homem vivo, é a vida do homem. Né? Então, se a glória de Deus é o homem vivo, quando a Inquisição ela se via no dever de condenar alguém e entregar alguém ao braço secular, isto, para a Inquisição, era visto como um fracasso, né? Um fracasso. A Inquisição ela não conseguiu desempenhar, então, o seu papel, que era o papel de converter aquele herege, aquele pecador. Né? Então, é com este olhar que nós devemos situar a Inquisição no seu tempo, tá bom? E aqui, já no início aqui dessa nossa conversa, né, eu apresento para vocês uma obra que eu uso como uma base de estudo muito boa, né, e vou recomendar a vocês que busquem por ela. Existem edições mais novas, a minha edição ela é velhinha, né, ela é do meu tempo de escola aqui, que é este livro, né, A Inquisição em Seu Mundo, do professor João Bernardino de Gonzaga, né? Este livro aqui ele fala muito do contexto histórico da Inquisição. Quando ela surgiu, como ela surgiu, por que ela surgiu, funcionamento do tribunal, né? E isso já desmonta uma série de lendas, uma série de ideias falsas que nós temos na cabeça, que ainda não são a lenda negra. A lenda negra é um passo adiante ainda, é algo pior. Então, a Inquisição, em 1231, ela é instituída com qual objetivo, né, primário? O objetivo primário foi o seguinte: em 1231, graçava por toda a Europa a heresia dos cátaros ou dos albingenses. Né? Os cátaros ou albingenses eram um grupo de hereges maniqueístas. Né? O maniqueísmo é uma heresia lá dos primeiros séculos do cristianismo. Né? O maniqueísmo ele tem aquela ideia de que existe um Deus bom, que é espiritual, e um Deus mau, que é material. Então, eles acreditam numa espécie de dualismo platônico, né? O mundo real e o mundo ideal, transplantado para a religião. Isso é o maniqueísmo. Né? E o maniqueísmo ele acredita que o bem e o mal são forças que se equilibram. Então, os maniqueístas, né, que se reuniram ali e acabaram dando origem a esta heresia cátara,
eles acreditavam que a religião ela era algo totalmente espiritual. Então, eles eram contra os templos, eles eram contra os juramentos. Veja bem, né? Na Idade Média, o juramento ele era a base da sociedade medieval. A sociedade medieval ela se estruturava sobre o juramento. Por quê? Porque não existiam documentos, por exemplo, como a gente costuma ver hoje em dia, né? Qualquer contrato, qualquer coisa que você vai fazer, você utiliza um documento. Na Idade Média, isso não existia. O que valia era o quê? O juramento, a palavra, né? Então, é uma sociedade inteiramente construída, edificada sob a ideia do juramento, né? Então, imagina, né? O senhor feudal, quando ele recebia um servo no feudo para trabalhar para ele, ele fazia o quê? O juramento de fidelidade, né? O servo prometia trabalhar para o senhor feudal e o senhor feudal ele prometia cuidar do servo, dar os meios, né? Dar uma casa, dar ferramentas e cuidar deste servo, por exemplo, em caso de guerra. Por isso que os feudos, né? A parte central do feudo, existia ali uma muralha, né? Geralmente com um palácio, um castelo ali, e em tempo de guerra, os senhores feudais recolhiam os seus servos dentro das muralhas. Por quê? Porque o senhor ele tem um juramento de proteger o seu servo. E o servo ele tem um juramento de obedecer e trabalhar para o seu senhor. Né? Então, é o juramento, é a sociedade baseada no juramento. Né? O casamento, né? O rito do casamento. Na igreja primitiva, né? Nos primeiros séculos do cristianismo, o rito do sacramento do matrimônio ele era muito simples. Na Idade Média, ele se tornou um pouco mais complexo. Por quê? Porque a liturgia da igreja absorveu no seu ritual práticas da sociedade medieval. Então, o que o homem e a mulher fazem? Eles vão diante do altar e fazem um juramento, né? Eles trocam ali as promessas matrimoniais diante do altar, prometendo amor e fidelidade por todos os dias da vida de cada um, até que a morte os separe. Então, e o ritual ele se mantém até hoje, né? Basicamente, o que nós temos ali no rito do sacramento do matrimônio? Nós temos um sacramento, que é um sinal concreto da presença de Deus no mundo, mas nós temos uma herança medieval, entendeu? É um juramento de fidelidade prestado ali, né, de uma parte com outra, diante de uma testemunha da igreja, no caso, um padre, um bispo, enfim, né? Um diácono, enfim. Então, isso para a gente entender o papel que o juramento tinha. Então, os cátaros, eles eram contra as igrejas, os templos físicos. A igreja ela era a construção mais importante da cidade medieval. Não havia construção mais importante do que uma igreja. Tanto é que os medievais, eles empenhavam todos os seus esforços na construção da sua igreja. E aí, de repente, vem os cátaros e dizem o quê? Não, a religião ela é espiritual. As construções, os templos não são necessários. O clero, os sacerdotes, a hierarquia da igreja também não é necessária, né? É uma religião espiritual. O juramento não se deve praticar, né? E aí, então, era uma heresia que ela mexia não só com as verdades da fé, mas ela afetava a ordem social. Se você acaba com o juramento numa sociedade medieval, você acabou com a própria sociedade medieval, né? Os reis, eles juravam fidelidade em relação aos seus senhores feudais, e os senhores feudais juravam obedecer ao rei. Um rei mais fraco, ele buscava a proteção de um rei mais forte mediante juramento. Então, olha a ameaça social que os cátaros eram. Fora o fato de que os cátaros diziam, por exemplo, que as relações sexuais, embora eles mesmos praticassem até orgias, né, sexo em grupos e tudo mais, embora tivesse esse tipo de loucura entre as práticas deles, eles diziam que a geração de novas vidas era algo mal, porque você está gerando novos pecadores. Então, por isso não era raro você ouvir casos de cátaros que atacavam mulheres grávidas, abriam a barriga, abriam o ventre, extraíam os bebês, matando a mãe e o bebê. Porque a mãe estava dando à luz, estava gerando um novo pecador. Então, era uma maneira de impedir o pecado no mundo. Então, quer dizer, uma coisa absurda. Imagina a sociedade medieval, onde as pessoas tinham muitos filhos, precisavam de muitos filhos para ajudar a trabalhar, para ajudar a própria família. Então, esta heresia era uma ameaça
sob todos os pontos de vista, o ponto de vista da fé, o ponto de vista da sociedade. E aí, então, foi pensando em combater esta heresia que o Papa Gregório IX vai instituir o Tribunal da Inquisição, cuja função qual era? Pregar a penitência, identificar possíveis hereges, possíveis culpados, realizar um processo com amplo direito de defesa. Aliás, o sistema jurídico atual, ele bebeu muito dessa herança jurídica que foi desenvolvida aí dentro da Inquisição, dos tribunais da Inquisição. Inclusive, por exemplo, em países como a Espanha, né, onde os senhores feudais, onde o próprio rei tinha uma rapidez muito grande em julgar e condenar os criminosos, né? Quando o Tribunal da Inquisição foi instituído, na Espanha, o Tribunal da Inquisição ele foi considerado brando demais, lerdo demais, e nem sempre os reis esperavam o Tribunal da Inquisição. Por quê? Porque é um tribunal mais avançado, mais justo. Primeira coisa que a Inquisição vai introduzir: advogados de defesa e acusação. A pessoa tinha direito a ter a sua defesa, a fazer a sua defesa, a apresentar a sua defesa. O Tribunal da Inquisição ele estabeleceu como norma, como regra, que se o indivíduo não pudesse, de certa forma, ser acusado com provas a respeito de um determinado crime, provas contundentes, esse sujeito ele deveria ser absolvido, porque havia uma certa margem para dúvida. Se fosse um tribunal real ou um tribunal feudal, certamente o sujeito seria condenado, né? Bastava ele ser considerado uma ameaça social, ele seria condenado à morte e ponto final. A Inquisição, então, introduz o amplo direito de defesa, né? Outro ponto aqui, quem escreveu, né, o autor aqui que eu falei aqui, né, que eu citei para vocês, da Inquisição em seu mundo, ele é advogado. Então, ele fala muito dos aspectos jurídicos da Inquisição. Então, a Inquisição estabeleceu a função de promotor, né? O promotor vai promover ali o debate, a investigação, né? Os juízes, eles poderiam, por exemplo, dentro do Tribunal da Inquisição, isso é verdade, poderiam recorrer à tortura. Aí muita gente se escandaliza, fala: nossa, mas é um tribunal da igreja, a igreja incentivava a tortura. A gente pode até achar absurdo quando a gente ouve isso hoje em dia, tá bom? Por quê? Porque a gente às vezes ouve uma afirmação sobre a igreja retirando um fato histórico. Não, eu não estou negando aqui, veja bem, né? Eu estou dizendo que a igreja usava métodos de tortura. Só que se você pensar só isso da história da Inquisição, você começa a achar absurdo. Como que a igreja que fala em nome de Jesus podia torturar as pessoas? A tortura é sempre errado, tal. Tá. Primeiro ponto para analisar essa questão da tortura no Tribunal da Inquisição. Bom, a pessoa tem amplo direito de defesa, ela tem advogado de defesa e acusação, ela tem promotor, isso tudo é muito bom. Pô, mas tem a tortura é muito ruim, tá? É muito ruim para a nossa mentalidade odierna, nossa mentalidade de hoje. Na nossa mentalidade de hoje, o que acontece? O mundo evoluiu, o mundo mudou, a nossa mentalidade mudou, os nossos costumes, os nossos hábitos. Então, muito bem. Todo mundo, hoje em dia, em sã consciência, vai achar absurdo você torturar alguém. Ponto final. Esse é um avanço que as nossas sociedades, a nossa cultura alcançou. Muito bem. Só que para você fazer uma análise justa da Inquisição, você não pode cometer anacronismo. O que é o anacronismo histórico? É você julgar o passado com os critérios do presente. Isso você não pode fazer. E se você fizer, vai cometer algum tipo de injustiça. Porque você está cobrando daquelas pessoas um nível de consciência e entendimento da sociedade que elas simplesmente não tinham. E aquilo que hoje para nós faz sentido, naquela época não fazia sentido nenhum. Então, qual é a maneira correta de ler os fatos históricos? Através da história comparada. Vamos fazer um exercício mental aqui simples, né? Fácil, de história comparada. Basta você pensar no seguinte. Bom, a Inquisição torturava? Torturava. Isso é um fato. Existem documentos que comprovam que a Inquisição torturava? Sim, existem muitos documentos, as próprias atas da Inquisição
Basta pegar os próprios documentos da Inquisição que você já comprova que existia tortura. Nossa, que absurdo. Tá. Como que você tira esse absurdo da sua cabeça? Você pega todos os tribunais da época e compara. Tá bom, a Inquisição, que era da Igreja Católica, ela usava tortura. Quem mais usava? Todo mundo. Não tinha um tribunal europeu que não usasse tortura. Por quê? Porque isso era uma herança do Império Romano. É a utilização das ordalhas, né? A ordalha era uma maneira de você tentar tirar a prova do crime durante um julgamento. Então, a Inquisição fazia isso? Fazia, uma questão cultural, uma herança cultural. Quem mais fazia? Todo mundo. Então, era escandaloso a igreja torturar? Na época, não. Na época não era. Por quê? Porque todo mundo fazia isso. Era um costume socialmente aceito. Aí, não, só que isso não adianta. Se a pessoa não tiver disposta a aprender, você pode abrir a cabeça da pessoa e colocar isso dentro, que a pessoa vai continuar dizendo: ai, mas agredir alguém, torturar alguém é contra o evangelho, é contra os valores. Tá bom, mas isso é uma consciência que nós temos hoje. Onde está escrito nos evangelhos que os tribunais não tinham autoridade para torturar um condenado, né, ou um réu? Não existe na Sagrada Escritura. Não existe. O que existe na Sagrada Escritura é um incentivo, inclusive, de São Paulo, dizendo o seguinte, que se um sujeito ele é criminoso e ele aceitar a pena, mesmo que seja a pena de morte, resignadamente, isso pode servir para a salvação do próprio condenado. É o que acontece na cruz do lado de Jesus. Por que o bom ladrão foi salvo? Ele aceitou resignadamente a sua pena, a pena de morte. O outro começou a praguejar. Se você é o filho de Deus, desce daí, tal, tal, tal. Blasfemando, tentando a Deus. Aí Dimas, né, São Dimas, o bom ladrão, ele vai dizer o quê? Fica quieto. Você e eu, nós estamos aqui porque merecemos. Agora, este que está aqui no meio, ele é justo. E aí o que Dimas faz? Ele pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ou seja, ele reconhece a sua culpa, ele aceita a sua punição, ele pede perdão e pede para ser recebido no céu. E aí, como dizia Santo Agostinho, ele foi o bom ladrão porque ele foi ladrão até o fim e ele roubou até o céu. Santo Agostinho que faz essa anedota, e é verdade. Então, a igreja, ela nunca disse, os evangelhos nunca disseram, a tradição da igreja nunca disse que não se podia torturar. A questão de tortura, a questão de pena de morte, a igreja, ela diz o que? A doutrina da igreja, o catecismo da igreja, a moral, os santos padres, o que eles dizem a respeito da pena de morte? Que isso é uma questão que não compete à igreja decidir, mas compete aos governos. Então, é o parlamento dos governos que deve estabelecer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Simples assim. Então, basta a gente pensar, se aqui no Brasil houver uma discussão e for feito um plebiscito e as pessoas optarem pela pena de morte em alguns casos de crime, isso seria contra a fé, contra a doutrina? Não. A igreja vai dizer justamente quem deve estabelecer isso são os governos. São os governos. Não é a igreja que vai dizer faça, não faça. Então, quer dizer, naquela época, dentro daquela lógica de sociedade, quem aceitava a tortura? Todo mundo. Todo mundo. Aliás, a exceção seria achar alguém que não aceitasse tortura. Todo tribunal utilizava. E o tribunal da Inquisição, ele era considerado brando demais. Por quê? Porque as torturas nos tribunais reais e nos tribunais feudais não era brincadeira. Era uma coisa assim que levava a pessoa ao limite da morte. Entendeu? Agora, o tribunal da Inquisição, ele tinha uma regra. O livro que eu citei aqui fala disso. E tem um outro livro, uma outra obra muito boa, do Christian Iturralde, chamada Inquisição, Tribunal da Misericórdia, em que o Iturralde ele conta isso, justamente isso aqui que eu estou narrando. Então, como que funcionava a tortura? Bom, o sujeito ali, o réu, ele poderia ser torturado por, no máximo, 15 minutos, na presença de um médico, e tudo aquilo que ele falasse sobre tortura tinha que ser anotado, e 72 horas depois, em condições normais, não estando sob tortura, aquilo que o sujeito disse sobre tortura tinha que ser confirmado sem estar sob tortura. Se o sujeito dissesse algo diferente daquilo que ele disse sobre tortura,
a prova era considerada como inválida. Entendeu? Esse era o critério do Tribunal da Inquisição. Então, é um tribunal muito mais justo do que os outros tribunais. Existia uma Inquisição régia, que geralmente os reis, se eles consideravam alguém criminoso, às vezes eles executavam sumariamente, sem julgamento ou com julgamento muito mal feito. A Inquisição feudal, a mesma coisa, né? Agora, a igreja, quando institui a sua Inquisição, ela pensava no quê? Em combater os cátaros, a heresia dos cátaros. E qual era a ideia da igreja? Converter aqueles que estavam no erro, estavam na heresia. Então, o primeiro jeito de se fazer isso, como que funcionava? Os inquisidores, eles chegavam numa determinada cidade, eles pregavam um sermão penitencial e davam um tempo para que as pessoas que estivessem em alguma situação irregular, algum crime, alguma coisa, para que as pessoas se acusassem, se apresentassem e se acusassem diante do Tribunal da Inquisição. Então, se a pessoa se acusasse, e ela seria instruída, né, geralmente eram os padres dominicanos que cuidavam dos tribunais da Inquisição, eram mais os dominicanos e franciscanos. Até existiam tribunais da Inquisição na mão de outras ordens religiosas, mas geralmente eram dominicanos e franciscanos. Então, geralmente, eles pregam um sermão, falam para as pessoas se denunciarem. Muitos iam, de livre e espontânea vontade, se denunciavam. Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, houve uma visitação da Inquisição, foi feito um sermão em Salvador, e muita gente se acusou de práticas de bruxaria, prática de paganismo das religiões indígenas, práticas homossexuais, né? Então, a pessoa ia lá e se acusava. Então, o que era feito com essa pessoa? Uma instrução. Então, os padres, os frades ali, dominicanos ou franciscanos, instruíam a pessoa, mostrando o erro, mostrando o pecado, mostrando onde estava ali a falha. E uma vez que essa pessoa reconhecesse a falha, ela não era condenada. Ela não ia para a fogueira, não ia ser morta, né? Ela teria a sua pena. Só que esta pena, em geral, era uma pena penitencial, né? Era uma pena temporal a ser cumprida. Então, o sujeito se confessava e, geralmente, ele fazia alguma penitência pública. Então, por exemplo, pessoas que cometiam heresias, elas podiam usar em Portugal e Espanha, era muito comum que elas usassem vestidos de sacos com pinturas, com desenhos de demônios na sua roupa, né, dizendo que a pessoa estava na heresia e ela poderia cair no inferno. Essas pessoas colocavam, né, uns chapéus, né, que eram cônicos, né, só com um buraco dos olhos e para o nariz, ali para poder respirar. E a pessoa vestia esse saco que era chamado de San Benito. O San Benito seria o saco bento, né? Os padres benziam esse saco, a pessoa se vestia, a pessoa ficava descalça e, geralmente, por exemplo, a penitência era pública. A pessoa tinha uma penitência, sei lá, de andar todos os dias por 7 igrejas com essa roupa, descalça e arrastando correntes pelas ruas. Para quê? Para chamar atenção. Para que, pedagogicamente, as pessoas vissem que ali estava uma pessoa que caiu num erro, numa heresia, mas estava cumprindo uma penitência. Então, a pessoa vestia o San Benito e colocava sobre a cabeça o capirote, né, que é o nome daquele chapéu cônico, né? Que, inclusive, é daí que vem o termo capiroto, né? Capiroto, que a gente usa essa terminologia para se referir ao diabo, ao demônio, né? Vem daí o capirote, seria o chapéu penitencial. Aí eles associavam a penitência à heresia. Quem é o autor de todas as heresias é o demônio. Então, o capiroto, né? É aquele que faz com que as mentes fracas acabem depois usando o capirote, né? Quando a pessoa usava o capirote, o San Benito, fazia sua penitência, a pessoa era perdoada, né? A Inquisição, ela mais absolveu do que matou. Isso é um fato. Onde a gente pode perceber isso, né? Em qual fonte histórica a gente pode se basear? Existe uma obra que ela é fundamental para entender a Inquisição, só que ela não é publicada em língua portuguesa, né? Infelizmente. É uma obra, é um tijolo assim, de quase 1000 páginas, né? Que é vendido pela editora do Vaticano, né? A Editrice Vaticana, né? Essa obra se chama Atti dei Simposi sull'Inquisizione, né? Que são as atas do simpósio sobre a Inquisição, que foi um simpósio internacional convocado pelo Papa João Paulo II no ano 2000,
ocasião na qual o Papa abriu os arquivos secretos do Vaticano sobre a Inquisição para os 30 maiores especialistas em Inquisição. Muitos deles ateus, agnósticos, protestantes e católicos também, naturalmente, obviamente. E aí, então, esse pessoal todo se debruçou sobre a documentação do próprio arquivo da Inquisição e depois eles publicaram os resultados disso. Então, é interessante, a igreja ela não tem medo da sua história, ela não tem medo da verdade. Por quê? Porque nós temos que entender as coisas no seu contexto. E o que estas atas do simpósio sobre a Inquisição revelaram? Que a Inquisição ela mais salvou do que matou. Né? Ela salvou muito mais gente. E é o que eu falei no começo. Matar alguém, queimar alguém na fogueira, era um fracasso para a Inquisição. Por que a igreja gostaria, né? Por que a igreja teria esse sadismo de querer acabar com a vida das pessoas, com a vida dos hereges, se a glória de Deus é o homem vivo? Era uma derrota. Por quê? Porque a pessoa que era queimada, que ia para a fogueira, é o sujeito que ele escolheu viver de maneira impenitente. Ele escolheu. Ele falou, eu não quero, eu recuso. Eu não quero saber do perdão de Deus, do perdão da igreja. Aí, não tinha o que fazer. A igreja entregava a pessoa ao braço secular. E aí o braço secular, as autoridades políticas, civis do local, onde o processo inquisitorial ocorria, executavam. Então, uma outra coisa que é incorreto dizer, né? Muita gente fala, a igreja queimava as pessoas. A igreja não tinha poder para isso. Na verdade, igreja e Estado, eles estavam unidos, pelo menos, em torno das mesmas ideias, mas eram duas espadas, como dizia o Papa Inocêncio III, né? A igreja tem a espada da pregação e dos sacramentos, e a outra espada a igreja dá na mão dos reis e dos senhores feudais, que é a espada temporal, para que lutem, para que defendam a lei, para que defendam o povo, para que defendam o território. Então, a igreja ela não tinha poder, inclusive, para dizer, olha, a gente quer que queime, a gente quer que faça isso, a gente quer que faça aquilo, né? Não, a igreja não tinha poder para isso. A igreja simplesmente entregava para o poder secular e o poder secular é que ia ponderar. O que é melhor? É melhor queimar? É melhor enforcar? Né? E aí isso variava também de acordo com a lei, de acordo com a cultura local. A Inquisição Romana, por exemplo, ela tinha uma preferência maior pela prisão perpétua, pela prisão domiciliar, né, por outros tipos de punição. A Inquisição Espanhola preferia queimar, entendeu? Mas aí é uma questão cultural. Aí tem gente que fala, mas a igreja era culpada porque ela estava unida ao Estado, é conivente. Ela não matou, mas entregou na mão do Estado, sabendo que o Estado iria matar. Mas esta era a lógica daquela sociedade, daquela época. E o Estado, eles entendiam, os reis, eles eram formados, né, numa mentalidade de que eles deveriam se preocupar pela salvação das almas dos seus súditos. Quando é que começou a sumir essa preocupação do rei com a salvação das almas? No século XVII, depois da Reforma Protestante. Aí começa a surgir essa ideia de que o rei ele deve cuidar da política e não mais da religião. Mas até então, o que se pensava mesmo nas nações protestantes? Se um rei era protestante, o que ele pensava? Eu tenho de zelar pela salvação das pessoas que estão aqui, que são meus súditos. Então, os reis protestantes ou os reis católicos, eles estavam sim preocupados com religião. Só que aí, depois do século XVII em diante, esta situação ela começa a se modificar, ela começa a se alterar. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, a igreja, ela entregava na mão do braço secular, ela sabia que a pessoa seria punida. Só que isto, em primeiro lugar, não é contra os evangelhos e não é contra a doutrina da igreja. A igreja não proíbe que os estados executem os criminosos. E naquela época, um herege, ele não era simplesmente uma pessoa que bagunçava a fé, a crença das pessoas. Ele era uma pessoa que provocava uma desagregação social. O exemplo que eu dei dos cátaros. Negavam o juramento, desagregação social. Entendeu? Uma coisa é fato, né? É muito difícil. Isso aí é teoria da política agora, filosofia política, né?
próprio Maquiavel, né, que não é lá dos melhores filósofos políticos, né, porque ele foi o filósofo que falou justamente dessa separação entre a moral e a política, né, que foi desastrosa para o mundo, mas o Maquiavel, que era católico, ele dizia o seguinte, um Estado, né, para funcionar bem, ele precisa ter, né, uma máquina pública funcionando, um exército potente, um rei inteligente, não só para conquistar o poder, mas para manter o poder, e o Estado precisava de religião. Por quê? Porque a religião ela é natural, ela é inerente ao ser humano. E aí a gente pode falar, mas e os estados comunistas, né, por exemplo, né, que são ateus? Eles não têm religião. E aí, como que funciona? Então, quando o Estado, teoricamente, não tem religião, o próprio Estado se torna a religião. Entendeu? Aí você começa a idolatrar o líder. O que o nazismo fez? O que o fascismo fez? Ele idolatrava o líder carismático ali, que era o Hitler, que era o Mussolini. Então você começa a criar uma liturgia. Os nazistas possuíam símbolos, a suástica, tinha lá as águias, né? Os antigos símbolos germânicos, né? Dos bárbaros germânicos, esses símbolos começam a ser ressuscitados porque eram símbolos nacionalistas. Hitler tinha uma intenção de construir, né, um templo nazista. Então, o nazismo ele não é simplesmente uma ideologia política, ele era uma religião. Ele ocupou o posto de uma religião. Porque ele ditava a moral. Ele dita a moral, ele vai dizer o que é certo e o que é errado. Né? E o líder, no caso o Hitler, se coloca como um profeta dessa ideologia alçada ao posto de religião. A ideia do Hitler era demolir alguns prédios no centro de Berlim e construir um grande templo com uma cúpula maior que a da Basílica de São Pedro. E debaixo dessa cúpula, ele pensava em colocar vários nichos com as estátuas dos heróis da Alemanha, uma religião cívica. É o que o positivismo fazia. É uma religião cívica, você fica cultuando os heróis da pátria, né? E no centro estaria a própria estátua dele, Hitler. Né? Ele não chegou a concluir, a concretizar esse seu projeto, mas era uma ideia, né? Existe um documentário bastante interessante, né? Um documentário já antigo, deve ter uns 12, 13 anos aí, chamado Arquitetura da Destruição, que vai mostrar todo o plano ideológico do Hitler, inclusive alçando o nazismo ao posto de religião. Por quê? Porque a religião, ela fala ao coração do homem. A religião ela tem um poder de orientar, ela tem um poder de guiar as decisões. Então, quando a gente fala dessa questão da importância da religião, né, dentro de uma sociedade, o que era válido naquela época é válido até hoje. Só que naquela época, os reis entenderam isso. Falaram, então nós precisamos zelar pela religião, que ou era católica ou era alguma denominação protestante. Entendeu? Agora, se você falar isso hoje, aí de novo vem o escândalo. Já pensou o presidente da República tendo que ficar se preocupando se as pessoas estão indo à missa, pagando dízimo, etc. e tal? Seria absurdo. Hoje em dia, ok, beleza. Ninguém discute isso, mas na época não era assim. Na época não era assim. Por isso que muita gente se escandaliza, né? Dizendo assim, nossa, mas o Giordano Bruno, que era né, aquele padre, aquele monge romano, né? Acabou na fogueira da Inquisição Romana. Sim. Aí muita gente pode até se perguntar, mas e se o Giordano Bruno, sei lá, ele apostatasse, negasse a fé, ele deixaria de ser morto? Não, ele seria morto mesmo assim, porque ele não seria condenado por heresia. Porque a igreja só poderia condenar por heresia um filho da igreja. Entendeu? Então, por exemplo, um judeu ele não poderia ser processado por heresia. Por quê? Porque toda a fé dele já era considerada uma heresia. Um muçulmano, ele não poderia ser condenado por heresia. Mas, eventualmente, se ele cometesse algum crime que provocasse uma desagregação social, ele seria condenado. Entendeu? Giordano Bruno, se ele apostatasse ali na hora do julgamento, falar, eu não tenho mais fé católica, eu não acredito em mais nada, eu nego tudo, né? Só faltou ele falar isso, mas na prática foi quase o que ele fez. Ele negou a Eucaristia, negou a virgindade perpétua de Maria. E é interessante que o pessoal fala do Giordano Bruno dizendo, olha, a igreja matava cientistas. Isso é um dado curioso, é outra mentira. Faz parte da lenda negra da Inquisição. Que mentira é essa? A igreja não condenou Giordano Bruno no Tribunal da Inquisição por conta das suas proposições científicas.
mas sim por conta das heresias, por negar a presença de Cristo na Eucaristia, a virgindade perpétua de Maria, a validade da absolvição sacerdotal no sacramento da confissão, e por aí vai. Então ele foi condenado por heresia. E mesmo que ele negasse a fé católica ali naquele momento, ele seria solto? Não, ele não seria solto, ele seria condenado por quê? Por conta da desagregação social que poderia ocorrer na medida em que uma pessoa atacasse a fé. Por quê? Porque a fé estava dentro da vida. O evangelho estava na escola, no direito, na política, na economia. Era uma sociedade ainda penetrada pelo evangelho. É o regime de cristandade. Depois, com o laicismo, que vai se instalar a partir do século XVII, pouco a pouco, a religião ela foi sendo relegada a um papel pessoal, particular. Aí, obviamente, a religião vai influindo cada vez menos na política, na economia, na vida social. Entenderam? Então, hoje em dia seria absurdo, mas dentro daquela lógica não era absurdo, certo? E aí vem, então, o funcionamento da Inquisição era assim. Outra coisa, né, importante de se dizer, uma pessoa geralmente que fazia penitência, né, se ela cometia uma heresia muito grave, ela era perdoada, ela fazia penitência. E aí a igreja, pedagogicamente, isso é narrado no livro História da Inquisição, do Francisco Betancourt, que é um historiador português, agnóstico, ele não é católico, é uma pessoa que não tem, assim, interesse nenhum em defender a Igreja Católica, né? É muito pelo contrário, né? Ele tem uma postura até bastante crítica, mas ele reconhece que a Igreja ela usou de uma pedagogia muito forte para conter a heresia. Então, por exemplo, quando a Igreja fazia os autos de fé, metade daquilo que a gente vê nos filmes é imaginação. Imaginação de autores do século XIX que escreveram obras de ficção. Esse é o grande problema. Quando você começa a escrever obras de ficção, em que você exagera muito nos fatos, o imaginário das pessoas ele começa a ficar viciado. Então, no século XIX, né, houve um movimento literário, o romantismo, que foi um boom de curiosidade pela Idade Média, né? Em Portugal, por exemplo, o grande autor, né, do romantismo português aí do século XIX, que falava muito de Idade Média, era o Alexandre Herculano. Né? O Alexandre Herculano ele tinha lá os contos medievais, aí ele fazia toda aquela ambientação, mas muita coisa era exagero e outras coisas eram imaginação, não ocorreram. Então, estes autores, né, começaram a povoar o imaginário, e aí as pessoas imaginam, pensam hoje num auto de fé, como se fosse um espetáculo macabro, em que as pessoas eram dilaceradas ali ao vivo, as pessoas eram queimadas ali, gritando e tudo mais, né? Só para vocês terem uma ideia, nas atas da Inquisição espanhola, que era uma das mais rígidas que existia, nas atas da Inquisição espanhola, de 1601 a 1700, né, foram condenados à fogueira, né, mais ou menos 60 pessoas. Isso está lá nas atas do simpósio, 60 pessoas em 100 anos. Destas 60 pessoas, apenas 3 pessoas foram queimadas vivas. 3 pessoas em 100 anos foram queimadas vivas, foram amarradas na estaca e botaram fogo. Isso era uma pena considerada assim terrível. Era das piores penas que se tinha. Mas por quê? Porque são pessoas que realmente não se arrependeram, blasfemaram e entraram numa coisa assim, numa revolta. Então as pessoas eram mortas assim. 3. As demais eram estranguladas antes para ter uma morte mais rápida. Eles estrangulavam e depois queimavam o corpo. Então, a impressão que a gente tem pelos filmes, pelos livros, é que todo mundo que ia para a fogueira vivo, lá esperneando, batendo, gritando. Na Espanha, que era dos lugares mais violentos em 100 anos, eles queimaram vivos, mesmo 3 pessoas. O restante era morto antes, numa morte mais rápida, e depois o corpo era queimado. Por quê? Porque um excomungado, ele não poderia ser sepultado num cemitério bento, então eles queimavam para virar pó. Entendeu? Depois as cinzas eles atiravam no rio, porque a pessoa não podia ser enterrada num cemitério bento, por isso, entendeu?
Então, aí você começa a desmistificar algumas coisas, a entender as coisas dentro do seu contexto, entendeu? Então, isso, para a gente ter uma ideia, assim, né, desse funcionamento. Vou pegar aqui uma citação aqui curiosa, né? Tem uma autora americana, deixa eu pegar aqui o nome dela, é uma professora universitária chamada Annie Llewellyn Barstow. Annie Llewellyn Barstow. Esta professora, né, essa teórica, ela é uma feminista radical, ferrenha, que ela estudou a questão das bruxas na Idade Média, né? Quantas bruxas foram queimadas, tá? E essa mulher não é católica, é feminista, totalmente marxista, contrária à igreja, e ela fez uma pesquisa, ela foi a fundo nos números. O que ela descobriu? Que a Inquisição protestante, ela perseguiu muito mais as mulheres consideradas bruxas do que a Igreja Católica, né? A Inquisição Católica, geralmente, o que ela fazia? Há relatos, né, por exemplo, na Inquisição Católica, de mulheres que foram denunciadas como bruxas, então, muito bem. O que os inquisidores faziam? Isso está nesse livro que eu citei, Atti dei Symposi sull'Inquisitione, e o professor, né, Gonzaga aqui, né, o João Bernardino Gonzaga, ele cita também esse caso aqui que eu estou citando aqui agora. Ele conta um caso de uma bruxa, né, que foi acusada, uma mulher que foi acusada, e ela disse no Tribunal da Inquisição. Um inquisidor perguntou, bom, a senhora foi acusada de bruxaria, e a gente queria saber se é verdade, se não é, se a senhora nega, né? Ela disse, não, eu sou bruxa. Ela reconheceu, né? Chamou para ela ali a responsabilidade, falou, não, eu sou bruxa, sim. E aí o inquisidor falou, bom, quais poderes você tem? Aí ela foi falando, eu posso, né, trago o seu amor de volta em 3 dias, né? Eu tenho o poder de passar pela fechadura da porta, eu consigo me colocar dentro de um lugar fechado. E ela foi falando tudo que ela tinha poder, né? Muito bem, e as pessoas acreditavam nisso e se aterrorizavam com isso. Quais são os países onde mais se acreditava em bruxaria? Os países do norte da Europa. Então, Alemanha acreditava muito, Suíça, Suécia, Dinamarca. São esses países que depois vão se tornar protestantes, eles eram católicos, foram evangelizados, mas toda cultura, quando ela é evangelizada, ficam resquícios de superstição. Isso acontece. Então, eles eram países católicos e tinham esses resquícios de superstição. E aí, quando veio o protestantismo, esse resquício de superstição ele continuou existindo. Isso explica o porquê que os protestantes começaram a exterminar. Só que a Inquisição católica, ela não exterminava, né? Há um caso de uma mulher acusada de bruxaria na França, o inquisidor chama a mulher, ela confirma essa história que eu contei para vocês, e aí o inquisidor ele disse o quê para ela? Falou, então, muito bem. Então, a senhora está aqui na minha frente, se a senhora quiser buscar aí os seus livros de oração, de invocação do demônio, se quiser buscar os seus objetos, a senhora tem o tempo que a senhora quiser, mas eu quero que a senhora demonstre aqui, na minha frente, né? Então, faça aqui um feitiço aqui, passe por essa parede, atravesse pelo buraco da porta. É mais ou menos o que o padre Quevedo, né, fazia com esses charlatães de TV, né? Quando ele dizia, me dobre um dedo, né? Que ele ficava desafiando os caras. É o que os inquisidores faziam, basicamente, né? E por acaso o padre Quevedo era espanhol também, né? E os inquisidores espanhóis, inclusive, faziam isso. Falaram, bom, então você faça aqui. Se essas pessoas não fizessem nada, e elas não faziam, o que acontecia? A Inquisição, ela dizia o seguinte, bom, pode ir embora. Vai embora para sua casa que você não tem poder nenhum e tudo que você fala é mentira. Ou seja, a Inquisição, a melhor maneira de combater a bruxaria era desmistificando, desmascarando esse charlatanismo, essas crendices que existiam na época. Agora, entre os protestantes, isso não aconteceu. Por exemplo, tem 2 monges na Idade Média que eles escreveram um livro, uma espécie de manual, que foi condenado pela igreja. E um desses monges foi excomungado. Eles 2 escreveram um livro chamado Maleus Maleficarum, né? Que seria uma tradução, né, do latim para o português, o martelo das bruxas. Seriam técnicas táticas para identificar bruxas e conter aí, né, os males, né? O nome desses 2 padres era Heinrich Kramer e James Sprenger, né? É o nome desses 2 sacerdotes, né? O Kramer, ele foi excomungado, né? Então, eles escreveram essa obra.
E nessa obra eles deram assim um ibope danado assim para essas bruxas, né? Por isso que a igreja proibiu o livro deles, porque ao invés de combater a superstição, eles elevaram ainda mais o nível de superstição das pessoas. Depois esse livro, né? Esses dois padres eram alemães, e esse livro, depois da Reforma Protestante, ele foi muito usado pelos reformadores protestantes. Então, por exemplo, João Calvino, em Genebra, em um ano, ele mandou queimar 114 mulheres consideradas bruxas. Em um ano. Se você pegar o que a Inquisição Protestante matou em Genebra, em um ano, a Inquisição Católica na Espanha matou em 100 anos, em 150 anos. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa proporção. E isso tudo está exposto aqui no livro da Annie Llewellyn Barstow, né? É uma pesquisa dela sobre a bruxaria, né? As mulheres consideradas aí como bruxas, né? Então, né, isso aqui para a gente ter uma ideia. Um outro livro muito bom sobre isso, esse livro aqui é o do Alexandre Varela, né? As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Ele fala bastante aqui da questão da Inquisição, né? A questão dos números. Se você pegar, por exemplo, os números das pessoas que morreram na Inquisição Espanhola, né? Existem autores que eles falam em 300 mil pessoas por ano, né? Em 350 mil pessoas de uma só vez, né? Então, se a Inquisição Espanhola fizesse isso, né? A Inquisição Espanhola ela existiu ao longo aí de quase 800 anos. Se ela matasse tudo isso anualmente, né? A Espanha deixaria de ter população em questão de 10 anos. Em 10 anos de Inquisição, você matava todo mundo, você dizimava a Espanha. Quer dizer, são números inflados, inventados, né? É uma questão bastante absurda, né? Uma outra coisa, voltando aí que eu comentei, que o Betancourt, né? O Francisco Betancourt, esse agnóstico português, o que ele diz? Que muitos condenados da Inquisição, eles tinham um boneco deles, que era feito, um boneco de pano, colocava-se o nome da pessoa, e eles queimavam o boneco, simbolicamente, para significar o quê? Para querer dizer o quê? Agora está morrendo esse homem velho, herege, pecador, e está nascendo um homem novo. É a pedagogia da igreja. Agora, essa lenda negra, ela começa onde? Ela começa primeiro por uma questão política. Era um sentimento anti-espanhol, né, que existia na Europa. Esse sentimento anti-espanhol que existia na Europa, ele era motivado pela riqueza da Espanha, pelo modo como o exército espanhol às vezes atuava em guerra. Então, tudo isso criou um certo ranço de algumas nações, por exemplo, a Itália, né? O reino de Nápoles, né, praticamente metade da Itália, era dominado pela Espanha. Então, o que isso produziu na mentalidade ali dos italianos? Uma aversão aos espanhóis. Então, os próprios italianos começaram a acusar, fogo amigo, começaram a acusar a Inquisição Espanhola de violenta, tal. Porque a Inquisição Espanhola, ela foi, a gente pode chamar de a filha rebelde da igreja, né? Porque ela nasceu como Inquisição papal, mas os reis católicos, Fernando e Isabel, tomaram essa Inquisição na melhor das intenções, né? Mas acabaram usurpando um poder que era da igreja e acabaram fazendo da Inquisição Espanhola uma Inquisição de Estado. Inclusive, a Inquisição Espanhola pegava padre também. Não pensem que eram só leigos, não. Ela podia, eventualmente, pegar padre, até bispo, né? Só que aí era uma Inquisição estatal. E aí é engraçado que as pessoas acusam a Inquisição baseando-se na Inquisição Espanhola, que é uma variação, não é a Inquisição papal. A Inquisição papal é bem diferente, ela tem critérios bem melhores, ela é bem mais branda, né? Então, essa campanha começa por parte dos italianos. Depois, com a reforma protestante, o que vai acontecer? Toda a igreja, ela quer justificar a sua existência pela antiguidade. Os protestantes, eles careciam dessa legitimidade temporal. A reforma protestante tinha acabado de começar. Então, o que eles começaram a fazer? Principalmente através de John Foxe, né, que é um líder protestante. O que ele vai fazer? Eles começam a escrever martirológios. Eles pegam todos os hereges que a igreja condenou desde a igreja primitiva, que inclusive ensinavam doutrinas
contrárias entre si e contrárias ao próprio protestantismo. Mas aí o protestantismo criou o quê? Uma narrativa, né? Uma narrativa. O que os esquerdistas fazem hoje com a história, os protestantes faziam com a história da igreja. Então, o Lutero ele vai dizer, não, existia uma igreja santa, pura, mas Constantino se apoderou dela. Aí ela apodreceu, ela se tornou a grande prostituta, a Babilônia. E aí vem essa coisa que os protestantes até hoje repetem, entendeu? Então, uma igreja que se corrompeu. Mas, ao longo da história, alguns heróis da fé que conservaram essa fé pura foram perseguidos pela igreja romana. Aí eles faziam um martirológio, como se fosse uma lista de santos com todos os hereges da história, né? Diário até John Wycliffe, né, que veio um pouco antes aí da Reforma Protestante, Jan Hus. Né? Então, eles pegam todos esses hereges como se fossem heróis da fé. Para quê? Para justificar a existência do protestantismo. E aí, para justificar a sua existência, você precisa apontar erros nos outros. E aí, o que a propaganda protestante fez? Pegou a Inquisição espanhola e começou a criar uma série de narrativas. Até mesmo aquilo que eles diziam na época sobre a Inquisição espanhola já era mentira, né? Basta a gente pegar os arquivos originais da Inquisição espanhola hoje em dia e a gente vai ver que é um exagero aquilo que se dizia em relação à Inquisição espanhola. Então, começa uma campanha. E aquela coisa, se você vai repetindo o erro muitas vezes, essas histórias vão entrando no imaginário das pessoas. E aí depois vem o iluminismo. Montesquieu, Voltaire começam a escrever livros, romances falando da Inquisição. A obra do Voltaire chamada Cândido tem lá um personagem, né, que é o Cândido, que consegue escapar de um tribunal inquisitorial, né, e depois ele mata o inquisidor, né? Então é uma história fantástica, é um conto, mas as pessoas começam a se basear na obra de Voltaire, nos preconceitos de Montesquieu e começam a acreditar que a Inquisição é isso, né? É aquilo que o venerável Fulton Sheen dizia nos Estados Unidos na década de 60. Ele dizia assim, aqui nos Estados Unidos, eu não vou encontrar uma dezena de pessoas que realmente odeiem a Igreja Católica. Mas eu vou encontrar milhares de pessoas que odeiam aquilo que elas imaginam que seja a Igreja Católica. Por quê? Porque são pessoas que estão apegadas às narrativas. Então, a lenda negra, ela começa assim, primeiro com os protestantes, depois com os iluministas e depois com os autores marxistas, né? O esquerdismo dos séculos 19 e 20 vão se apropriar desta narrativa para desacreditar a ação da igreja, né? Então, esta daqui foi um breve histórico da Inquisição e da lenda negra, né? Espero que seja, assim, um start, aí, um convite para que você se aprofunde, estude cada vez mais, né? Inclusive, faço o convite para que vocês busquem na internet, vocês vão encontrar alguns programas de televisão nos quais eu participei, nas TVs católicas, onde eu falo exatamente da Inquisição, dos tribunais inquisitoriais, dos processos, né? E aí eu coloco algumas ideias que eu acabei não abordando aqui, tá bom? Grande abraço aí a todos vocês, que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês e bons estudos.